Muito bom. Vamos lá. Essa semana nós estamos vendo uma parashá dupla. Tazria Metzorah. Tazria Metzorah, ambas, apesar que são duas parashot separadas, mas ambas elas têm, na maioria das parashot, o mesmo assunto. E o assunto, aparentemente, não é dos melhores assuntos, mais agradáveis. Está falando da doença de Tzarat, uma pessoa que ela foi acometida dessa doença de Tzarat. O que era essa doença de Tzarat? Então, as pessoas costumam traduzir isso aqui como lepra. Não tem nada a ver com lepra. Também vitiligo, várias outras. O Chagas, todos esses tipos de doenças, na verdade, eles não dizem realmente esse assunto de Tzarat. Tzarat é uma mancha branca que a pessoa tem na pele, que é infecciosa, não é? E que ela pode até gerar secreções, etc., mas ela não atinge a parte interna do corpo, somente a pele. Atinge somente a parte exterior. Isso aqui é chamado de Tzarat. O Alter Rebbe, ele fala no Likutei Torah, que está escrito sobre essa doença de Tzarat, Adam, um homem, que é Beor Bessoró, que vai ter na pele dele, nega Tzarat, que ele vai ter, um homem, quando ele vai ter essa chagas, essa Tzarat no corpo dele. A palavra Adam, que se fala o homem, ele pode ser traduzido de 4 maneiras. Existe Adam, Enosh, Gever. O homem pode ser chamado de Ish, Adam, Enosh e Gever. O nível mais elevado da categoria do ser humano é aquele que é chamado de Adam. Adam realmente é uma pessoa que é completa, tanto intelectualmente, tanto emocionalmente. Isso quer dizer, é o chamado Adam. E sobre ele está escrito Adam, que é Bebor Bessoró, Nega Tzarat. Ele vai ter essa doença que é chamada Nega Tzarat. Por quê? Que fala o Alter Rebbe que Nega Tzarat está falando sobre uma pessoa que ele está totalmente completo por dentro. Uma pessoa íntegra, que não tem nenhum problema. Ele é uma pessoa completa. O único problema é que no exterior do exterior dele, na pele, na parte exterior da pele, superficial, tem ainda uma sobra de algum resquício de uma certa impureza. E isso causa que ele vai ter Nega Tzarat. E por isso essa doença não existe hoje em dia. Porque não existe ninguém que está nesse nível que ele está totalmente completo por dentro. Que o problema é somente na parte superficial do corpo dele. Não existe isso aqui hoje em dia. Então, por isso, isso aqui é chamado de... por isso, essa doença, Tzarat, não é uma coisa comum, é algo que, entre aspas, algo milagroso que acontece com a pessoa. Logicamente, um milagre não tão bem aceito, mas realmente é algo que realmente são pessoas, isso não ataca qualquer um, somente pessoas especiais. Isso aqui é o assunto de Tzarat. Muito bom. Então, o Rebbe explica que, atualmente, esse assunto de Tzarat não é ligado à ação nossa, que realmente é algo que não está ligado conosco. No entanto, o Talmud ele fala que certa vez Rabbi Yoshua ben Levi, ele se encontrava na porta da caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai. Isso foi muitos anos, dezenas, décadas depois do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele foi visitar a caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoshua ben Levi. E quem ele encontra na porta da caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai? Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu. E ele falou, já que eu encontrei Eliyahu, eu quero saber quando vem Mashiach. Você quer saber quando vem Mashiach? Pergunta para o próprio Mashiach. Falou, onde eu vou encontrar ele? Ele falou, ele se encontra na porta de Roma. Ele está sentado lá na porta de Roma, no portão, entre várias pessoas que estão sentadas lá, que eles são leprosos. E Mashiach também é um desses leprosos. Falou, como eu vou conhecer quem é Mashiach? Falou, muito simples. Todos esses leprosos, eles têm várias feridas no corpo.
Então, eles têm várias ataduras, várias... Então, o que eles fazem? Todo dia eles abrem essas ataduras, eles passam um remédio e colocam curativos novos. Mashiach, ele abre cada curativo separadamente. Abre o primeiro, passa um aguento e cobre. Abre o segundo, porque ele está sempre na esperança que Deus vai mandar ele redimir o povo de Israel. Então, se ele vai abrir todas as ataduras, e aí vai ter que esperar fechar todas elas, vai demorar. Então, ele abre uma por uma, para que se entre elas, vê a ordem divina que tem que trazer a Geulah, então ele vai estar pronto. E assim foi Rabbi Yoshua ben Levi, ele foi lá, e ele encontrou Mashiach, ele encontrou que ele era o único que cuidava de cada atadura, cada um separado. Então, ele chegou para Mashiach e falou, Shalom Aleichem, Rabi Mori, Shalom Aleichem, meu mestre. Ele respondeu para ele, Shalom Aleichem Bar Levi. Shalom Aleichem, você que é Bar Levi, filho de Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, esse é o nome dele. E ele perguntou então para Mashiach, Ei matai ka'atemad, quando que o senhor vai vir? Mashiach respondeu, Hayom, hoje. Tá bom? Esse foi o diálogo que ele teve com Mashiach. E ele voltou para a caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parece rápido, mas de Roma até a caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai é uma viagem, mas eles não tinham problema fazer isso aqui, e de volta assim, num dia. Ele voltou para a caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai, ele encontrou ele na via e falou, você encontrou Mashiach? Eu falei, sim. O que ele te falou? Ele falou para mim, Shalom Alecha Bar Levi. Isso é um bom sinal, é um sinal que você e teu pai têm parte no mundo vindouro. Porque Mashiach, ele só dá Shalom Aleichem para alguém que tem parte no mundo vindouro. Se ele falou Shalom Aleichem Bar Levi, não somente você, mas também teu pai, ele lembrou, então vocês têm parte no mundo vindouro. Tá bom? O que mais ele te falou? Ele falou, Mashiach me mentiu. Falou, por quê? Eu perguntei para ele quando vai chegar Mashiach. Ele falou, hoje. E ele falou para mim, e aí passou o dia e Mashiach não chegou. Então, o Navi falou, você não entendeu o que quis dizer Mashiach. Ele quis dizer para você, Hayom, existe um versículo que começa com a palavra Hayom, Hayom im bekolot ishmau. Hoje, se vocês vão ouvir a minha voz, vocês vão seguir as palavras divinas. Então, quer dizer, ele estava dizendo que, na verdade, ele não mentiu, ele falou a verdade, mas foi apenas uma condição. Muito bom. O Rebbe, ele pergunta sobre isso, a história, tem várias sobre essa história, tem vários comentários, mas vamos agora, o Rebbe quer frisar um outro assunto. Porque o sinal de Mashiach é que ele é um Metzorah, ele é um leproso, ou aquele que tem tzarat nos portões de Roma. O que quer dizer isso? Não tem outro sinal para Mashiach? Por que não é alguém que está sentado na sinagoga estudando e rezando? Por que não é uma pessoa que está nas alturas? É Mashiach, não é qualquer um leproso nos portões de Roma. Então, o Rebbe explica que esse realmente é o assunto de Mashiach. A Gemara nos diz qual é o nome de Mashiach. Então, tem várias ideias qual é o nome de Mashiach. Um fala que é esse, aquele, tem um fala que é Menachem. Outro fala até que a Gemara fala, Chamim falam que o nome de Mashiach é Hivra de Rebbe. Hivra, o branco da casa de Rebbe. Que branco, que o couro dele é branco, ou seja, ele tem tzarat da casa de Rebbe. Esse é o assunto de Mashiach. Quer dizer, uma das características básicas de Mashiach, conforme a ideia de Chachamim, é que ele é alguém que está sentado, que o assunto dele é Metzorah, que ele tem tzarat, tem lepra, ou essa doença, como vamos dizer. Lepra é só um nome fantasia, mas ele tem essa doença. Por que realmente Mashiach tem esse nome? A Gemara pergunta sobre isso. A Gemara fala que Mashiach, a Gemara pergunta por que Mashiach ele realmente tem esse sofrimento. A Gemara traz um pasuk que é Cholyeinu Nasa, ele está recebendo sobre si a doença do povo. Ele está recebendo sobre si a doença do povo. Na verdade, Mashiach ele é completo. Por dentro, ele não tem nenhum defeito. Ele é um tzadik, ele é o rei, etc. Ele vai tirar o povo do exílio. Mas como ele tem que tirar o povo do exílio, e o povo ainda não está completo, então ele assume sobre si o pecado a caparar pelo povo de Israel. E por isso, essa doença aflige somente o corpo exterior dele. Para dizer que isso aqui é só superficial. Isso não ataca ele de forma alguma. Quer dizer, uma pessoa completa que isso hoje em dia não tem tzarat, mas Mashiach,
ele vai ser antes da sua revelação, quando ele está nos portões de Roma. E por que está escrito nos portões de Roma? Que nos portões de Roma é onde se encontra. Roma era o exílio do povo judeu, onde o povo de Israel foi exilado. E lá eles se encontram no nível exílio espiritual também. E por isso está no portão de Roma para elevar aqueles judeus que se encontram no nível mais baixo. Esse é o assunto de Mashiach. Mashiach vai coletar o povo de Israel, vai pegar pessoas afastadíssimas, que estão distantes de qualquer assunto judaico, e vai trazer. Isso aqui é sofrimento do povo, ele vai assumir sobre si. Então esse é o assunto de Mashiach realmente. É pegar, receber sobre si o sofrimento do povo de uma forma superficial. E o Rebbe conta, o Rebbe não, quer dizer, o Rebbe fala isso aqui, mas o Rebbe conta isso aqui no Fabrenha. E o Rebbe conta no Fabrenha. Que tinha o quinto Rebbe, o Rebbe Reshab, ele foi enterrado em Rostov. Faleceu em Rostov e ele foi enterrado em Rostov. E 25 anos depois do enterro dele, o cemitério onde ele foi enterrado foi transformado num estádio de futebol. Estádio de futebol de Rostov. Eles desapropriaram o cemitério. E os mortos que estavam lá, ficam lá. Mas aí os Hassidim ficaram sabendo disso. Naquela época, a época do comunismo. Na surdina da noite, vieram 10 Hassidim, desenterraram Rebbe Reshab, tinham todo um processo que eles tinham como cuidar do corpo, etc., para fazer aquilo conforme a Halachá, desenterraram o Rebbe Reshab e levaram ele para um outro cemitério, onde ele se encontra até hoje. E, junto com o Rebbe Reshab, levaram mais alguns corpos judeus que estavam lá perto. Um deles era Reb Shmuel Gurari. Tinha outros que era tio-avô do Rabino Gurari. Tio-bisavô, na verdade. O bisavô do Rabino Gurari também está lá, que era nosso Gurari. Os dois estão lá, os dois irmãos. Então eles enterraram. E mais outros judeus. Logicamente, já tinham passado mais de 20 anos no falecimento deles. A maioria só tinha lá o osso. O Rebbe Reshab está lá com o corpo intacto, com as mortalhas intactas. Nada tinha sido deteriorado, nada. A única coisa é que no calcanhar do Rebbe Reshab estava comido um pouco de vermes. Calcanhar do Rebbe Reshab. Mas o Rebbe estava intacto. Tzadikim, os vermes não conseguem pegar. E aí no Fabrenha o Rebbe explicou, se o Rebbe é um tzadik, estava intacto, como os vermes conseguiram pegar o calcanhar dele? Tem que estar intacto, tem que ser tudo, ou tudo ou nada. Então o Rebbe ele falou que, na verdade, esse é o assunto de um tzadik. Moshe Rabbeinu ele falou que o povo de Israel era chamado 600,000 ragli, 600 mil pernas, Moshe Rabbeinu falou. Eu tenho 600 mil pernas, que é o povo de Israel que está dentro de mim. O povo de Israel são considerados os pés de Moshe Rabbeinu, que eles levam Moshe Rabbeinu na cabeça e os povos. O calcanhar do Rebbe Reshab está ligado com o povão, com o qual o Rebbe Reshab é um Rebbe, Rosh Bnei Israel, a cabeça. E ele assumiu sobre si o acaparar sobre todo o povo de Israel. E isso pegou somente no calcanhar dele. Igual ao assunto de Mashiach, que ele assumiu sobre si acaparar e por isso pegou a chaga somente na parte superficial da pele dele. Por quê? Porque ele pegou nossa doença sabendo o Sulam. Então, na verdade, essa característica de Mashiach, que ele é Metzorah, isso é a vantagem, a grandeza de Mashiach. Sabe por quê? Mashiach vai mencionar que ele assumiu sobre si para trazer a Geulah para o povo de Israel. Todo o sofrimento do povo de Israel, tudo isso aqui ele assumiu sobre si, por isso essa é a grandeza dele. Ele é Chivra de Beireb. Ele vai trazer, ele vai estar nos portões de Roma, não na sinagoga estudando, sentado no palácio dele, nos portões de Roma, procurando os judeus que estão perdidos, afastados. E isso é Mashiach, que ele vai realmente colocando o filho nas pessoas, exatamente, lá em Manhattan, para trazer você ajudar, isso que é o assunto. Esse é o assunto de Mashiach. E por isso ele está nos portões de Roma e por isso ele assume todo o sofrimento que realmente ele tem. Como é conhecido uma vez, que veio para o segundo Rebbe, o Mitter Rebbe, um judeu que entrou em Yechidut, e ele começou a falar para o Rebbe que ele está cheio de pecados.
e ele não consegue se livrar dos pecados. O que ele faz? Então, o Rebbe, você está me contando que você tem pecados. Aí ele esticou o braço assim, falou que a minha pele está grudada no meu osso. É dos jejuns que eu faço pelos teus pecados. Isso é dos jejuns que eu faço pelos teus pecados. O Rebbe assumiu sobre ele os problemas dos outros. Então, isso que é realmente a característica, e por isso o Mashiach é chamado de Metzorah. E fala o Rebbe que aqui nós temos duas porções, Tazria e Metzorah. Por que é chamado Tazria? Tazria quer dizer fecundar. Está escrito Isha que Tazria ve'aldá zachar, uma mulher que foi fecundada e nasceu um menino. Tazria está ligado com o nascimento. E a Parashá, quer dizer, está ligado com o nascimento de uma nova criança. E a Parashá inteira fala sobre Metzorah. Nossos sábios dizem que Metzorah ele é comparado com o morto. Que Metzorah, a doença dele que aflige ele, é comparado com o morto. Então, o assunto, o nome da Parashá, Tazria, nascimento, o contexto da Parashá fala de Tzará, está ligado com o morto. Como pode ser que as duas coisas combinam? Metzorah, doença de Metzorah e Tazria. Por outro lado, a segunda Parashá se chama Metzorah. E qual é o contexto da Parashá? Como se purifica o Metzorah? O nome da Parashá é Metzorah. Parece que a Parashá inteira está falando sobre essa doença. Não. A Parashá fala como se purifica, como se cura essa doença. Então, a Parashá que fala sobre a própria doença é chamado Tazria, nascimento. E a Parashá que fala da cura da doença é chamado Metzorah. O contrário devia ser. Primeiro, a Parashá tinha que ser chamado Metzorah, que fala sobre o Metzorah. E a segunda Parashá, sei lá, pureza, Tahará, pureza do Metzorah. Como assim era chamado antigamente. Explico o Rebbe que, na verdade, as duas coisas estão conectadas entre o outro. O Rambam, ele fala o seguinte, por que a pessoa é acometida dessa doença de Metzorah? Porque está falando uma pessoa que começou falando Lashon Hara, falou mal das pessoas. Depois ele acabou falando mal dos sábios. Depois ele acabou falando mal da Torá. Depois ele acabou falando mal de Deus. Então, no início, Deus faz que as paredes da casa dele são acometidas com esse tipo de tzarat. Se ele fez chuva, muito bem. Senão a casa quebra. Aí as roupas dele ficam com tzarat. Se ele fez chuva, assim, mas se não fez, aí começa a pegar na pele dele cada vez mais. E qual é o final dele? Quando ele recebe tzarat, está escrito que ele badad yeshev, ele tem que ficar sozinho, fora do acampamento, pelo pecado dele que ele fez. Não pode ter contato com ninguém. Porque de onde começou os pecados dele? Que ele falou, Lashon Hara, sentava nos bares, começava a falar mal das pessoas. Então agora, fique sozinho, afastado, não vai ter ninguém para conversar. E o que acontece? Ele está lá sozinho. Isso é a pureza do Metzorah. Isso é a pureza do Metzorah. Quer dizer, essa doença de Tzarat salvou ele de uma morte espiritual, que é muito pior que uma morte física. Salvou ele de falar mal das pessoas, salvou ele de falar mal dos sábios, salvou ele de falar mal de Deus. Então, esse Tzarat parece uma coisa terrível? Não. Isso foi a cura dele da doença. Então, ele fala, toda a Parashá fala da impureza de Metzorah, saiba que é Tazria, esse é o começo do nascimento. Sabe por que você vai nascer? Porque Deus te deu Tzarat, você se livrou do pecado, você tem que agradecer a Deus. Com isso, é um novo nascimento, uma nova oportunidade que Deus está dando para você. E a segunda Parashá se chama Metzorah. Quando você vê o Metzorah, você vê, ui, que desgraça. Não, saiba, isso já faz parte da purificação, isso já faz parte da revelação. Quando o Mashiach vai ter Tzarat, quer dizer que está o momento da Geulah, que ele já está recebendo sobre si. Tazria parece algo, ao contexto da Parashá parece algo negativo. E o nome da Parashá fala que não, isso é Tazria, isso é o nascimento. Da onde você acha que é a pior situação possível, saiba que dali que vai surgir o nascimento. A próxima Parashá fala de Metzorah, fala só de coisas boas, a pureza do Metzorah. Saiba que superficialmente ele é visto como Metzorah, mas ele é Mashiach, é a salvação. E o Rebbe fala mais ainda, Parashá Tazria quer dizer plantar, semear. A fecundação da mulher, que ela foi semeada, o homem trouxe sua semente, ela trouxe sua semente, e juntos fizeram feto.
Tazria quer dizer plantar. Tazria simboliza o nosso trabalho no galut, no exílio. No exílio, nós estamos numa situação que nós somos mandados embora da casa do nosso pai, que nem o Metzorah foi mandado embora da casa dele. O exílio parece que é uma doença grande como o tzarat. Saiba que tudo que acontece no exílio é somente uma plantação de uma luz nova que vai ter no futuro. Todas as revelações que nós vamos ter no Mashiach depende das mitzvot que nós fazemos na época do Galut. Que na época do Galut, na época que parece a época mais obscura possível, é o momento das grandes revelações. É nesse momento que a pessoa consegue revelar e trazer em tona todo o potencial que está debaixo dessa escuridão e revela de uma forma muito... Ele consegue entender que toda essa doença superficial, no fundo, é algo positivo. E Metzorah já era messiânica, que a princípio, ao começo dela, parece uma moca escura, mas de repente tem a pureza e todo ele volta para casa. Sobre esse afastamento do Metzorah, que nós falamos que a cura dele, que está escrito Badad Yeshev, que ele vai sentar sozinho, Badad. Badad é um castigo para o Metzorah, quer dizer, ele vai ser afastado da sociedade, ele vai estar sozinho, Badad. Mas, na verdade, está escrito que quando vai chegar Mashiach, o povo de Israel vão se encontrar numa situação Badad, que eles vão estar sozinhos, separados de todos os povos, enaltecidos, vão estar por cima. Que disso está escrito, Hashem Badad Yanchenu. Deus vai colocar o povo numa situação de Badad, sozinhos, destacados, elevados. A mesma linguagem. Nós falamos sobre a destruição do Beit HaMikdash, Eicha Yashva Badad, como que eles ficaram sozinhos, a cidade ficou deserta. Na época de Mashiach, está escrito sobre o Beit HaMikdash, Hashem Badad Yanchen, Hashem vai colocar Badad, quer dizer, o povo de Israel vai estar em Israel de uma forma distanciada de outros povos, como se fossem realmente sozinhos, mas sozinhos do lado positivo. Então, aquilo que parece para nós, superficialmente, algo negativo, no íntimo, é algo muito positivo, que esse é o assunto de Tzarat, exteriormente, no fundo, esse é o assunto da Geulah. É interessante que sobre Mashiach está escrito que ele está ligado com o número 90. Está escrito que quando Moshe Rabbeinu foi tirar o povo de Israel do Egito, ele tinha 80 anos. Por que 80 anos? Porque sobre Moshe Rabbeinu está escrito que qual era a promessa da saída do Egito? Que Deus falou, Pakod ifkod Elokim etchem, que Deus vai lembrar de vocês. Pakod começa com a letra P, que é 80. Então, Moshe Rabbeinu, para redimir o povo, ele tinha 80 anos, que está ligado com a redenção de Mitzrayim. Sobre a vinda de Mashiach está escrito Et Tzemach David, que ele vai ser um Tzemach. Tzemach começa com Tzadi, que é 90. Por isso, o Parshat Metzorah tem exatamente 90 psukim, que fala realmente sobre o assunto de Mashiach. Todo ele fala sobre a pureza de Mashiach, que é o assunto da revelação da Geulah. Então, isso quer dizer, Tazria Metzorah, estamos plantando a época do Mashiach, que ele é chamado Metzorah, que o assunto dele é levar até mesmo aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão superficialmente impuros, ele está levando eles para levar para a santidade. Por isso está escrito que nenhum judeu não vai ficar no Galut. Na época de Moshe Rabbeinu, somente 20% saiu, 80% ficou lá, porque Moshe Rabbeinu não tinha esse poder, ele não assumiu sobre si todo esse povão. Mashiach, ele vai conseguir fazer, as pessoas vão estar mais afastadas do que na época de Moshe Rabbeinu, hoje na época do Galut. E Mashiach, ele vai fazer que nenhum judeu não vai sobrar no Galut. Todos eles, que ele vai assumir sobre eles, por isso ele é chamado Metzorah. Então, Moshe Rabbeinu, não, antes de matar a Torá, ele não tinha esse dom. Somente depois de matar a Torá, que Deus se revelou para o povo de Israel, aí ele consegue. Moshe Rabbeinu não tinha esse poder aí. E é isso que nos ensina a nossa Parashá. Nossa Parashá vem nos ensinar que quando a pessoa se depara com situações que para ela são situações difíceis, espiritualmente, materialmente, tem doença, Deus nos livre, coisas assim, todos os tipos. Problemas, a gente vê problemas assim, pessoas ligam com problemas que parecem intransponíveis. Parece o assunto de Tzarat. Nós devemos saber que aqui se encontram, como ele fala no Likutei Torá, que essa doença de Tzarat são revelações elevadíssimas de divindade. Só que elas não conseguem se revelar aqui embaixo no lado positivo. Então, por isso, aparece aparentemente como algo negativo. Mas, no fundo, isso aqui são revelações elevadíssimas. No momento que a pessoa, para conseguir trocar um pouquinho de óculos,
e conseguir enxergar que atrás de tudo isso aqui existe muita luz. Não a luz que está no final do túnel, o próprio túnel já é a luz. A pessoa fala, o túnel está escuro, mas no final do túnel tem a luz. Nós devemos enxergar que o próprio Metzorah já é Mashiach. O próprio túnel já é a luz. Pode ser que hoje nós não conseguimos entender, nós só conseguimos enxergar o preto. Mas no final das contas, nós vamos ver que a luz realmente vai chegar, vai tirar a gente de todo esse assunto. Aí nós vamos entender, está escrito quando chegar a Mashiach, nós vamos falar, essa haftará do último dia de Pesach, nós vamos falar, Otcha Hashem ki anaftabi. Agradeço a Deus por tudo que me fez sofrer. Nós vamos entender que todo esse sofrimento do galote é tazria. Nós estamos plantando a Geulah. Isso faz parte da plantação da Geulah. Nós estamos gerando a Geulah. E automaticamente isso vai gerar Metzorah, que nós vamos trazer a vinda de Mashiach. Esse mal, que é superficial, ele demonstra que intimamente o bom é enorme. Ele esconde dentro de si um bom enorme, que a gente tem que saber somente revelar esse bom, mas dentro dele se encontra todo esse bom totalmente positivo. E esse que significa para nós Tazria Metzorah. Vamos gerar, vamos fazer brotar, vamos brilhar o Metzorah, vamos tirar esse lado de Metzorah que parece para nós negativo, tirar ele do vermelho e colocar ele no azul, levar aquilo para a santidade, transformar o badado sozinho, distanciado, que os Metzorah está fora do acampamento, no badad Yeshev, no badad que o povo de Israel vai se encontrar na era messiânica, e nós vamos estar acima de todos os povos, nós vamos realmente, todos vão querer correr atrás de nós, ninguém vai se aproximar, que o povo de Israel vai estar badad, esse que vai ser o nosso final. Então, no momento, fala o Rebbe, que nós estamos vivendo a época de Kvetá de Mashiach, calcanhar, é a época que parece mais escura, igual quando a madrugada fica mais escura no momento no nascimento do sol. Agora vai nascer o sol. A época mais escura, esse é o assunto de Badad. Esse é o assunto de Kvetá de Mashiach. Nós temos que saber que nesse momento é que se encontram as grandes revelações divinas potentíssimas, que é uma coisa fortíssimas, que nós podemos revelar justamente através de conseguir dissipar essa escuridão que aparece nos nossos olhos. Nós devemos tirar isso aqui. E com isso aqui, devemos procurar o lado positivo que existe dentro de cada coisa. Tudo tem seu lado negativo, tem seu lado positivo. A pessoa tem que saber encontrar, por mais que as pessoas às vezes a pessoa se encontra embriagada tanto do lado negativo que ela não consegue enxergar, não consegue abrir os olhos para o lado positivo. Mas dentro de toda a escuridão, dentro de todo o Metzorah, existe um Tazria, existe um nascimento, existe uma nova luz, existe realmente uma transformação do lado negativo em positivo. E esse é o nosso trabalho, revelar as coisas positivas e negativas. Como o Rebbe fala, essa lição que o Rebbe traz para nós, a pessoa pensa positivo, ele tem realmente bitachon, confiança em Hashem. Ele consegue, não que ele, através de pensar positivo, ele vai conseguir atrair forças positivas. Não. Isso ele vai conseguir enxergar que já é good, que já é bom, que já as coisas estão acontecendo, são totalmente positivas. E essa lição que nós aprendemos de Tazria Metzorah. Nós lemos normalmente Tazria Metzorah nos últimos dias de Nissan e nos primeiros dias de Iyar. Nissan no mês da redenção. Nissan tem 2 Nun. Nun está ligado com milagres, o mês de milagres. Iyar é o mês cotidiano, que não tem nenhuma festa especial dentro desse mês. Então, vem para nós, o Tzarias e a trazer Metzorah, e nos ensina que naqueles dias que são cotidianos, que são normais, que são dias seculares, nós recitamos Tachanun todo dia, lá tem que iluminar o brilho do mês de Nissan, o brilho da festa do mês de Nissan, porque os milagres vão passar, os milagres eles ocorrem, só que para nós está oculto, nós não conseguimos enxergar, e esse realmente é a revelação dos milagres quando a pessoa consegue transformar. Alguém uma vez perguntou para mim, como você pode me provar com Deus? Você já viu Deus? Eu já vi Deus. Eu já vi Deus. Todos nós vemos Deus. Mas às vezes a gente olha Deus quando acontece algum milagre. Aconteceu um milagre na minha família, alguém que estava, milagre, é Deus? Isso é uma maneira de ver Deus. Mas na verdade a gente tem que ver Deus em tudo. A gente vê isso aqui no Tânia de hoje. De amanhã, quando a gente olha para o sol, saindo do leste, se colocando no oeste, isso é Deus. Quem é que está dirigindo isso aqui? Isso é Deus. Quando nós vemos tudo o que acontece no mundo, a gente vê o olho do ser humano como é tão complexo, e ele consegue enxergar, isso é Deus.
a vida funciona, como todo o corpo, todo o universo. Isso é Deus. A pessoa tem que enxergar em tudo Deus. Assim também, no momento da escuridão, também é Deus. Você tem que saber que é Deus. E Deus, às vezes, no momento que ele está mais oculto, é porque ele está mais elevado. Então, esse é o nosso assunto, essa é a nossa missão. Que no mês de Ar, que é um mês normal, nós vamos trazer os brilhos do mês de Nissan. No nosso dia a dia, no Metzorah, que a gente acha que tudo é negativo, nós vamos trazer lá o Tazria, nós vamos brotar lá o nascimento, uma nova luz, uma nova vida. E isso realmente é o nosso trabalho. E assim funciona também todo o Galut. É apenas um Metzorah, um Sarat, algo superficial. No fundo, o Galut faz parte da Geulah. Da mesma forma, o fato que o Metzorah estava separado em casa, estava acometido dessa doença, isso fez que ele se separou totalmente de todas as coisas negativas que ele tinha antes. O Galut faz que nós estamos livres de todas as impurezas que nós tínhamos antes, estamos prontos para a Geulah. Galut faz parte da Geulah. A palavra Golá, que é o exílio, e Galut e Geulah são as mesmas letras. A única diferença é que Geulah tem um Aleph. No momento que a gente revela que dentro da Golá tem um Aleph, a presença divina se encontra, então nós vemos que nós já estamos vivendo na Geulah. Mas aparentemente parece que nós estamos no Tazria. A gente está no Metzorah, mas na verdade a gente está no Tazria, a gente está no novo nascimento e nós vamos conseguir enxergar somente a luz. Que realmente Deus ilumine nossos olhos, que nós conseguimos enxergar sempre o lado positivo de cada coisa. E aí, automaticamente, o lado negativo vai se dissipar como se fosse uma ilusão de ótica. Nós vamos vivenciar que realmente nós estamos chegando, o Galut é chamado como um sonho. Essa semana eu estava sonhando que eu tenho problemas que eu durmo mal, então eu sonho, sempre tem pesadelos. Então, uma vez eu estava aqui na sinagoga, eu tive um sonho que já era 10 horas, eu estava ainda dormindo, e quando eu acordei, fui correndo para a sinagoga, estava me esperando, e cadê meu capote? Não estou disponível, eu estou desesperado. De repente, eu acordei, está saindo, ainda dá tempo de me nascer. O prazer que eu tive naquele momento foi tão grande, olha só, ainda tem bastante tempo, ainda dá para estudar Hassidut, tem tanta coisa para fazer. Isso é o Galut. O Galut é para nós dar aquele prazer quando chegar a Geulah. Tudo isso aqui foi só um sonho. Na verdade, nós estamos vivendo a Geulah, que nós possamos abrir os olhos e realmente Tazria e conseguir enxergar o lado positivo que tem tudo isso aqui. Dessa forma, vai se dissipar todo sonho negativo, vai dizer que realmente é somente ilusão de ótica que nós vamos conseguir vivenciar a Messiânica ainda hoje, que ainda nos últimos dias do mês de Nissan, Nissan Nigalu, Nissan Atirin Nigael, no mês de Nissan nós vamos ser redimidos, ainda faltam alguns dias para Nissan, e que não vamos esperar nem para amanhã de manhã. Hoje à noite nós já vamos ter a Geulah total e completa e comemorar os últimos dias de Nissan com Mashiach Tzidkeinu, que seja Nau Mamash, todos nós. Amém. 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 Então,